sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Vlog da Dani Zidank. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E hoje, gente, eu vou dar continuidade ao vídeo anterior. E no vídeo anterior eu falei sobre como foi minha experiência, né? Trabalhar com o departamento comercial, não trabalhando na área comercial, mas trabalhando com eles, tanto na época que eu era recepcionista, quanto depois quando eu fui para a área administrativa, né, para o departamento administrativo da empresa. Então, o que eu quero falar hoje para vocês é como foi minha experiência em trabalhar nas outras áreas, né? Trabalhar na verdade, com as outras áreas, com o departamento operacional, o departamento pedagógico, né, que foi menos estressante do que o comercial, porque a área comercial, como eu expliquei no vídeo anterior, eles se sentiam demais e acabava humilhando algumas pessoas ou fazendo com que as pessoas fossem diminuídas, né? Então, trabalhar com os outros departamentos, quando eu era da recepção, foi um pouquinho mais tranquilo, porque quando você trabalha na recepção, aquela rotina da recepção, ela sempre foi a mesma, pelo menos desde quando eu comecei a trabalhar nessas áreas, nessas empresas como recepcionista, sempre foram as mesmas coisas que eu tinha que fazer. Atendimento de cliente, ou atendimento de alunos, atendimento por telefone, presencial, passar recado para as outras áreas, fazer algumas anotações, enfim, né, agendamentos. Quando eu ainda estava na recepção, muita gente nova, né, estavam entrando e já tinha uma galerinha que já estava lá desde quando a empresa abriu, que na verdade não tinha nenhum ano essa empresa quando eu entrei. E essa empresa, ela foi muito, como eu posso falar para vocês, o proprietário dessa empresa que comprou essa franquia, ele trabalhava com os filhos dele, né, com a esposa, e os filhos dele trouxe para essa unidade algumas pessoas de outros lugares que ele já tinha trabalhado com essa mesma empresa, só que na época ele também era funcionário, ainda não era dono, né? Ainda não era um franqueado, e sim trabalhador igual a gente. Quando ele abriu essa franquia dele com sociedade, com o pai, com um amigo, que eu expliquei para você nos vídeos anteriores, ele começou, não só ele, como os outros também começaram a empregar pessoas que ele já conhecia, pessoas que já trabalharam com ele e alguns conhecidos, assim, familiares, né? Então, essa empresa estava crescendo, só que era muita fanfarrice. E eu consegui perceber isso desde a época que eu estava como recepcionista. E era muita fanfarrice, tinha muito trabalho, sim. Eles trabalhavam, a princípio, muito, só que depois, quando a empresa começou a crescer e eles começaram a comprar mais franquias, né, abrir franquias em outros bairros, eu acho que subiu para a cabeça deles. Então, quando eu entrei, era uma empresa muito família, era uma coisa muito mais organizada, apesar de ter os fanfarrões. Porém, estava andando certinho dentro do possível, né? Só que aí depois, gente, quando eles começaram a abrir outras franquias em outros bairros, né? Eu passei para o departamento administrativo. Eu agradeço muito ao senhor Miyagi, que foi ele que conseguiu perceber isso, que eu tinha potencial nessa época, e ele viu esse potencial em mim e acabou me promovendo, né? Essa minha promoção foi uma coisa maravilhosa para mim, maravilhosa mesmo, porém começaram a ter bastante gente, começou a ter bastante pessoas enchendo o saco, né? Porque eu era muito nova também nessa época, e o pessoal que estava lá era uma galerinha mais velhas, eu falo assim, mais velha, acima de 30 anos, não que fossem velhos, mas uma galerinha mais experiente.
E aí, gente, a minha vida começou a virar de cabeça para baixo. Por um lado, eu estava amando tudo aquilo que eu estava fazendo, era maravilhoso. Nova área, novas experiências. O Sr. Miyagi, tanto ele quanto a esposa dele me ensinaram bastante coisas, tiveram muita paciência comigo, né? Não por aprendizado, mas de como eu lidava com algumas situações lá dentro, porque eu sempre fui muito de falar as coisas na cara, e o departamento administrativo e financeiro, eles têm que ter um jogo de cintura para saber lidar melhor com os outros departamentos. Então, por exemplo, eu até comentei no vídeo anterior, um departamento que eu esqueci de falar naquele vídeo lá de figuras das empresas, é que o departamento operacional, quando saiu a primeira pessoa que eu conheci, né, quando eu era recepcionista, quando abriram outra unidade, ela virou sócia também dessa outra unidade, que ficava bem distante, né, dessa que eu estava trabalhando, e entrou uma outra pessoa que era conhecida de um dos donos. Gente, diz uma pessoa que não trabalhava. Eu não nasci pra trabalho. Você pegava ela, mas comendo, chegando tarde, muitas vezes ela ficava por volta de 3, 4 horas na empresa e ela já ia embora. E ela cobrava muito das pessoas, gostava de falar muito sobre o comportamento das pessoas, porque ela estava fazendo faculdade de psicologia. Eu conheci na faculdade muitos estudantes de psicologia e a gente, como em qualquer área, a gente já quer deduzir as coisas, a gente quer falar que somos os sabichões. Enfim, isso não era uma coisa que era só dela, isso é de muitas pessoas. E ela não foi diferente, então eu não concordava dela muitas vezes marcar 2, 3 atendimentos, comia, você só via ela passeando, indo no McDonald's, indo numa padaria, ou ela estava dentro da sala comendo uma salada de fruta, comendo lanche, só via mais ela comer do que ela trabalhar e depois ela ir embora. E por mais que eu comentasse isso com os donos, toda vez que chegava lá, via ela trabalhar muito. Por quê? Porque ela sempre sabia quando eles estavam indo para lá e sempre ela adiantava muito o serviço dela quando eles estavam indo para lá. Então ela tinha, naquele momento que eles apareciam, algo para se falar. Olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, fulano falou aquilo, fulano falou isso e aquilo. Então, enfim, gente. Então era uma pessoa assim que ela não era uma pessoa ruim, uma pessoa do mal, mas ela era uma pessoa que trabalhava muito pouco e ganhava muito bem para aquela época, né? E aí isso começou a me incomodar, porque, por exemplo, esse departamento como operacional, o que ela fazia eu já tinha feito algumas vezes e nunca recebi os parabéns por ter feito o que ela fez. Né? Nunca meu salário foi aumentado por trabalhar das 7h20 da manhã, né? Eu nunca recebi hora extra por isso, por trabalhar 7h20 da manhã até muitas vezes até 8h30, 9 horas da noite. Nunca recebi hora extra, nunca. E eu posso bater aqui e falar com todo afinco que eu nunca recebi hora extra por isso. E eu trabalhava muito. Mas, enfim, passou, acabou, né? E, por exemplo, o departamento pedagógico. O departamento pedagógico era outra fanfarrice. Tinha uma pessoa que eles acharam qualificada, colocaram lá, e aí, para mim, ela estava mais afim de chamar atenção. Sabe o que eu falei para vocês? Aquela que uma pessoa de 38 anos fazendo: oi, Dani, você tem algum recado para mim? Tipo isso, com voz de menininha. E, gente, outra coisa que eu preciso falar, inclusive, eu quando saí de lá, eu pensei muito se eu colocava a empresa na justiça ou não por assédio
né? Não aqueles outros tipos de assédio. Mas, por exemplo, ela me chamava direto, isso na frente de todo mundo. Essa, ai, Dani, ai, enfim, ela me chamava direto na frente de todo mundo de loira do banheiro. Porque eu era bem loira, né, gente? Eu sou loira e não ruiva. E ela me chamava direto de loira do banheiro. Ô, loira do banheiro, você tem algum recado? Era tipo desse jeito. Isso me frustrava bastante, gente, me envergonhava muito. Até que um dia eu entrei na sala dela, que como ela saía com uma das pessoas lá de dentro que era casado, eu falei para ela que se ela continuasse me chamando de loira do banheiro, eu ia começar a apelidar ela de alguns nomes que ela não iria gostar, que eram nomes que era dados, né, a mulheres que saíam com homens casados. E aí foi quando ela parou, e eu ainda falei para ela, e essa nossa conversa, sei que você pode ter se sentido ofendida, mas eu vou conversar com o dono. Aí chegou o senhor Miyagi com a esposa dele no dia, e eu contei para eles que eu tinha feito isso, e a esposa do senhor Miyagi, inclusive, falou, nossa, Dani, você falou isso mesmo? Eu disse, falei. Ela, mas não pode. Eu disse, eu não falei exatamente o nome que eu ia dar para ela, mas eu deixei bem claro qual, né, os nomes que são dados a essas mulheres. Eu não estou julgando você, mulher, que faz isso. O que eu estou querendo dizer com isso é que ela ficava o tempo todo me chamando de loira do banheiro, independente de quem estava na volta. E eu não tinha dado essa liberdade para ela. Então eu ia chamá-la de quê? Né? Eu tinha que me defender de alguma forma e eu falei isso para ela. E então, gente, era essas coisinhas, pequenas coisinhas que aconteciam lá dentro que foi me estressando cada dia mais. Teve coisas engraçadas? Tiveram bastante coisas engraçadas, como por exemplo, alunos que estacionavam na frente de uma loja e era geralmente todos os sábados. Isso acontecia mais no sábado do que durante a semana, mas isso acontecia com frequência mais dias de sábado. Então chegava o dono lá da loja e falava, eu quero que tire o carro lá da frente, os alunos de vocês são mal educados, aquilo, vou chamar o guincho. Até que um dia eu também me estressei de tantas vezes que esse cara foi lá, eu falei, pode chamar o guincho. Pode chamar o guincho, pelo menos eles aprendem que não pode colocar mais o carro na frente. Então isso foi uma das coisas, né, que eu falo que foi bastante engraçado, porque, gente, vocês não sabem a coisa que deu por eu ter feito isso, né, ter falado isso. Então foi bastante engraçado. E do lado, gente, tinha uma casa que morava uma senhora, uma senhora que era tipo a senhora dos gatos, sabe, dos Simpsons. Então era assim, quando ela via muita gente conversando lá na frente, ela queria jogar água nas pessoas. Então ela queria jogar água, ela muitas vezes falou, se vocês continuarem aqui na frente, eu vou jogar o cocô do cachorro, eu vou jogar vou jogar o cocô do gato em vocês. Então era muito engraçado, todo mundo dava muita risada, isso quando ela não jogava água ou xixi em alguém. Então, gente, toda vez que eu ficava sabendo que a minha sala ficava nos fundos e sempre vinha alguém correndo e falava, Dani, tá dando uma treta lá fora com a véia dos gatos. E eu falava, meu Deus, aí ela veio o que estava acontecendo e já tava todo mundo dando risada e assim foi todo o tempo que eu trabalhei lá. No departamento, gente, administrativo, tinha gente insuportável. Então, toda a época de pagamento eu já sabia que o Gollum ia aparecer por lá, né? O Sméagol ia aparecer por lá. Porque ele parecia o Sméagol, gente. Eu sei que vocês vão falar, Dani, não é Sméagol, né? O Sméagol era
antes dele se tornar aquela figura feia, né? Mas ele era todinho, gente. Ele era baixinho, com cabelo grande, bem ralo, que ele parecia que ia ser careca, né? Mas ele não queria admitir. Tinha uma vozinha, gente, ele era muito feio, pelo amor de Deus. Gente, desculpa, mas era muito feio mesmo, tadinho. Mas ele era chato, gente. Ele era chato, insuportável. Ele era muito cri-cri, fofoqueiro. Um dia, gente, por ele ser pequenininho assim, foi bastante engraçado. Tinha a moça lá da limpeza que eu me dava super bem com ela, porque como o meu horário nessa empresa era das 10 às 18 horas. Só que eu sempre chegava lá às 7h20 da manhã, e aí eu tomava meu café e já começava o meu turno, né, de trabalho. Mesmo sendo antes do horário. E eu nunca saí de lá 18 horas, só deixando claro, né? E aí, muitas vezes, a gente ia tomar café juntas. E aí, um dia, ela chega suando. Foi muito engraçado. Ela começou a suar, né? O buço. E ela começou... Dani, você não sabe o que aconteceu. Eu disse, o que foi? O Smeagol tava numa roda de gente lá, tava conversando. E eu falei, para com isso que você é pequenininho. E aí disse pequenininho e mostrou a foto do piu-piu dele pra ela. E aí ela veio toda apavorada pro meu lado e eu perguntando pra ela, disse o que aconteceu, pensando que ela tava passando mal. E ela, minha filha, você não sabe o que aconteceu. E eu falo o que foi. Ela disse, o Smeagol me mostrou a foto do piu-piu dele. Eu disse, isso não pode. Ela, mas não vai falar nada. Mas, Dani... Foi muito engraçado esse dia, a gente deu muita risada, mais do que eu dei de risada, eu também sei que isso foi um ato muito ridículo da parte dele. Não sei se é verdade, gente, porque eu não fui tirar a limpo até hoje, não sei se foi verdade, se foi mentira, porque eu não tirei a limpo. A única coisa que eu fiz foi conversar com ela e ela dando muita risada a respeito disso. Então, gente, trabalhar nessa empresa, o que teve de divertido, teve de muito estressante, sim, né? Porque a maioria das vezes que eu saí tarde da noite lá, que eu já estava 14 horas lá dentro, foi muito por causa dessas pessoas, às vezes por causa do fechamento do departamento comercial, que eles sumiam às vezes na parte da manhã, tinha apenas 2 pessoas comprometidas que me entregavam lá as coisas dele já na parte da manhã, mas alguns queria entregar à noite quando eu estava indo embora. Os fechamentos do departamento operacional, por ela ficar pouco tempo lá, parece que ela queria, né, me matar na unha. Então ela chegava, quando eu estava fechando, eu estava já desligando o computador, ela chegava com os fechamentos dela. Era muito ruim, muito difícil isso, gente, para mim, porque me davam muito estresse, absurdo. E era como ela era amiga há mais de 10 anos dos donos, então era muito difícil eu chegar neles e falar alguma coisa e eles tomarem algum tipo de atitude, porque eles nunca tomavam, nunca. Eles tinham ela como meu senhor. Enfim. E aí, gente, é que assim, se eu contasse tudo que acontecia lá, né, nesse tempo que eu fiquei lá, se eu contasse todas as partes engraçadas, né, como por exemplo, churrasco que eu tinha, muitas vezes eles faziam churrasco de última hora, né, eles faziam churrasco, vamos fazer um churrasco, só que eles 9 horas da noite, né, então muitas vezes que eles fizeram, não peguei, né, essa farra toda, e eu só sabia, ficava sabendo no outro dia que o pessoal, Dani, você perdeu, nossa, cada bafo que aconteceu aqui ontem, mas só via o pessoal com cara o tempo todo de esquilos e assustados, com medo de que as pessoas comentassem o que acabava rolando nesse churrasco, que é melhor deixar minha boquinha fechada, porque é o que eu falei para vocês. Era uma empresa onde os pais trabalhavam muito, absurdamente muito, para sempre deixar as coisas corretas, enquanto tinha outras pessoas que gostavam muito de fazer farra, né? Então, eram algumas pessoas
realmente sendo empresárias e muita gente brincando de ser empresários. Então, gente, foram essas coisas, né, que eu não dá para contar tudo, porque o pouco que eu conto para vocês já fica um vídeo grande. Mas no próximo vídeo eu vou contar já a parte do porquê que eu saí, que foi bastante, gente, vocês precisam assistir o próximo vídeo. Foi bastante chato a minha saída de lá e vou contar o porquê e pode ter certeza que vai ser algumas coisas são bem bombásticas. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que vocês deixem o seu joinha, comente aqui se vocês gostaram do vídeo e se inscrevam se vocês ainda não se inscreveram, porque vocês vão ficar sabendo de muitas coisas ainda, não só dessa empresa que eu trabalhei, mas em outras também, e eu vou começar a trazer novos assuntos também para vocês. Tudo bem? Então, um super beijo e até a próxima!